Olá, sétimo ano, tudo bem? Como estão vocês? Vamos continuar mais uma vez a continuidade do assunto, né, sobre os povos indígenas. E hoje, na semana passada, falamos sobre os povos coletores. Hoje nós vamos falar sobre as civilizações agrícolas, né, que são os povos, né, tanto os coletores quanto a civilização agrícolas são os povos pré-colombianos, ou seja, pré significa antes, então, antes de Colombo, entendeu? Antes de Colombo, como eles viviam antes da chegada de Colombo ao continente americano, por isso que é chamado de pré-colombianos. As três civilizações agrícolas é dividida em maias, incas e astecas, né? São as três principais, né, civilizações, né? Aquele que você vai Tolteca, Omega, são antes deles. E o que eu posso falar a vocês, né? Assim, os maias seriam, ele ficou na América Central, uma parte da América Central ali mais concentrada. O Incas seriam no Peru e o Azteca no México, né? Mas eles existiam em algumas partes bem divididos. Qual a diferença entre as civilizações agrícolas e as civilizações coletoras? Bom, você vai entender agora. Eles já tinham um certo conhecimento. Eles já tinham a conhecimento da arquitetura. Eles já tinham escritas. Eles já tinham conhecimento da matemática, da astronomia, e tinham calendários próprios para reger o ano como eles seguiam. Então, tudo isso é diferenciado dos coletores, tanto dos índios da América do Norte e dos índios da América do Sul, né? Então, eles tinham essa diferença. Eles já tinham uma civilização, eles já tinham técnica, eles eram mais desenvolvidos, né? E eles tinham o conhecimento do Estado e da própria propriedade privada. Isso também é interessante, né? Quando você vai estudando essas civilizações, você vai se encantando. Principalmente na questão da arquitetura. É muito maravilhosa. Sempre que você puder ler ou ver um vídeo sobre eles ali mais completo na internet, procure, dê uma lida, dê uma assistida. Você vê o quanto foi maravilhoso essas civilizações. Então, a primeira civilização que nós vamos falar hoje é a civilização dos astecas. O livro aqui não fala, mas a civilização asteca foi a civilização de guerreiros. Foi a civilização, alguns historiadores falam que é a civilização mais cruel. Eles eram muito cruéis, principalmente com seus povos inimigos. E os espanhóis tiveram muita dificuldade para poder dominar esse povo. Teve regiões que eles não conseguiram nem conquistar. Eles deixaram lá. Mas os astecas estão ali na região central, né? A população, estima-se que a população desse império, né, seria de mais ou menos 6 milhões de pessoas. E na sua capital, Tenochtitlan, né, existia aproximadamente entre 300 a 600 mil habitantes. Maior que muita cidade da Europa. Maior do que La Corunha, né? Existe até uma carta de Hernán Cortés, e ele falando uma carta sobre isso. Ele e um padre que é maior do que La Corunha, na Espanha, onde eles chegaram aqui no continente. Eles eram guerreiros conquistadores. Eles iam anexando, né, ao seu império. Ele conquistava o povo e aquele povo era anexado à sua cultura. Outra coisa interessante, eles herdaram muita coisa, assim, a arquitetura, né, e a astronomia dos maias, né? A gente vai conversar sobre os maias. Os maias são muito interessantes, mas os astecas, eles absorveram muito da cultura maia. Outra coisa que tiveram também é sobre a divisão, né, a divisão da sociedade. Eles eram divididos entre nobres, né, que aquelas pessoas que estavam ligadas ao rei, né, e essas pessoas nobres, eles tinham cargos, né, de alta patente, né, de muitos privilégios.
É porque eles estavam tudo ligado aqui à nobreza, né? Ali aos reis. Depois vinha a segunda, que eram os comerciantes. Os comerciantes e artesãos, eles tinham assim, digamos assim, um grande respeito, né? Porque naquela época tudo era sobre comércio. Então eles utilizavam muito, uma das coisas muito utilizada na moeda de troca era a troca de mercadoria, os chamados câmbios. Eles já utilizavam, como também eles trocavam o próprio o cacau era utilizado como moeda de troca. Então os comerciantes e os artesãos, né? Os artesãos eles construíam as coisas para as pessoas. Então as pessoas tinham esse respeito, então eles ganhavam muito dinheiro. Eles estão no futuro, historiadores vão vendo que eles têm muitas propriedades porque eles vão comprando com aqueles que eles recebem. Então, a segunda é a questão dos camponeses e artesãos. O terceiro já é diferente, é escravos e camponeses. Quem é o camponês? É o homem do campo, é aquele proprietário menor que paga imposto, que produz para mais ou menos com uma produção de subsistência, né? Ele produz mais para sobreviver. Né? E o escravo era aquele que era capturado, que era comprado ou por dívida, não sei, e ele era jogado ali. Então o escravo ele sempre tinha alguém que mandava. Né? E qual a diferença do camponês para o escravo? O camponês ele tinha sua terra, ele trabalhava naquela terra. O escravo não, ele trabalhava para os outros. Então, sempre que havia alguma construção pública, né, para a cidade, os escravos eram obrigados, quando convocados, obrigados a fazer aquilo, a construir. E tem o que? Os prisioneiros de guerra, né? Os prisioneiros de guerra não tem muita opção, né? Ficava mais mercida fazendo os trabalhos grossos, brutos ali para o Estado, né? Eles não tinham muita opção de querer, porque por ser prisioneiro de guerra, então eles tinham medo de dar confiança e essa confiança ser quebrada. Eles utilizam uma curiosidade. Uma parte da cidade, historiadores falam que algumas partes da cidade de Tenochtitlan, algumas partes era movimento de tráfego fluvial, à base de rio, canoas. Uma parte da cidade era mais ou menos parecido com Veneza, ali na Itália. Uma parte da cidade era movimentada. Era utilizado em canoas, em barcos. Isso é interessante. Eles utilizavam cacau, né? Eles utilizavam cacau. O cacau naquela época era chamado o alimento dos deuses, né? Então eles comiam e faziam a bebida, né, que era o cacau. Eles já cultivavam o cacau, né? O cacau tem essa origem dos povos pré-colombianos. E também quando os historiadores descobriram que eles escavando alguns tecido de borracha, parecendo borracha. E quando levaram para o laboratório e começaram a pesquisar, eles viram que aquilo era latex. Eles já utilizavam uma bola assim de latex, né, da seringueira. Então eles já utilizavam latex para muitas coisas naquela época. Né? Eles não tinham desenvolvido a borracha assim, mas já utilizavam o latex. Já entendia que aquela liga servia para muita coisa. Né? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre os incas e os maias, né? Espero que a aula de hoje tenha sido passado bem o conteúdo para vocês, que tenham aprendido. E qualquer dúvida a gente conversa, né? Amanhã, depois da aula, do vídeo aula, a gente conversa para tirar algumas dúvidas com você, ok? Muito obrigado, Deus abençoe vocês.